Dedico esta tradução para Giovanni, que me ensinou o valor da tolerância e o respeito às diferenças. Lasker. A luta, 1907, conto. Estratégia. Na ciência da guerra, uma diferença é feita entre estratégia e tática. As ordens dos estrategistas militares executam movimentos e manobras. As táticas seguem os comandos sem procurar saber os motivos. O tático resolve os problemas propostos pelo estrategista. O estrategista deve conhecer inteiramente as situações militares. O tático, ao contrário. Para este, apenas aquelas circunstâncias são essenciais, pois podem dificultar ou fazer mais fácil alguma tarefa importante. As diferenças entre estratégia e tática militar podem existir, mas não são importantes. Esta diferença é apenas de grau. É baseada somente na magnitude das tarefas. A guerra é uma luta muito mais importante, porém não significa ter seu lugar apenas na vida humana. O mundo, em grande ou pequena parte, está cheio de lutas. Para prová-lo é apenas necessário ampliar o conceito de luta para os domínios da natureza. Uma luta nasce sempre quando quem tem vida deseja obter um propósito que opõe resistência. As palavras atravessam a cabeça em canais escavados e quando se procura expressar novas ideias é obrigado a fazer uso de neologismos. Para a luta ela pode ser ainda chamada de mastigada ou viva no sentido exposto acima. Pode ser capaz de desenvolvimento e recuperação, tal como um animal, uma planta, uma raça, uma nação, uma célula, um órgão, um idioma, um sentimento, uma ideia e muitas outras coisas. Muitas perguntas podem ser feitas. O que é vontade? O que é finalidade? Etc. Estes problemas têm sido propostos há milhares de anos e uma solução satisfatória ainda não foi encontrada. Aqui nenhuma tentativa como a lógica de repartir o cabelo será feita. No futuro talvez possam surgir alguns filósofos que examinaram estas perguntas novamente e lançar os alicerces de uma teoria rigorosa. Atualmente, ninguém tornou viável alguma reflexão e comentários úteis e práticos nesta estreita estrada de rodagem. Compreenderemos a estratégia do combate como a totalidade de pensamentos que ajudam na explicação e previsão dos acontecimentos de um combate. Estratégia e tática de um episódio de um combate. Em cada combate existem centros de efeito, tais como soldados, armas, canhões, sabres, navios, etc. Na guerra eles serão chamados de stratoi, exércitos, do combate. Cada stratoi tem, via de regra, muitos efeitos diferentes no conjunto. O efeito geralmente é múltiplo em grandeza. A unidade de cada efeito que podem ser produzidos no combate podem ser chamados de um junto. O efeito de um stratoi é consequentemente a combinação de vários juntos. Para dar um exemplo, uma arma de mão do soldado pode lançar projéteis, que podem atravessar casamatas de paredes de larga espessura e podem deixar soldados hors de combate, em francês no original, fora de combate. Uma arma tem ainda um efeito perfurante de maior ou menor grau, por meio do qual pode deixar soldados fora de combate em várias circunstâncias. Uma arma tem costumeiramente uma baioneta e às vezes é usada como lança, tal como na Batalha de Blanches. A arma representa 3 tipos de efeitos ou coisas. Stratoi movimentam e agem num meio ambiente peculiar àquele do combate, que chamaremos de campo do combate. A expressão evoca uma imagem com extensão no espaço. Tirar o campo do combate frequentemente tem propriedades não espaciais no combate de 2 pretendentes ao cargo no escritório. O campo é composto de tradições, o poder desse escritório e as ideias que o povo tem desses assuntos. O campo representa a totalidade de acontecimentos do combate que não pode ser influenciado pelos stratoi. Porém, nunca é demais um importante fato determinar o curso e questão do combate. Concludente observar o campo de batalha. A primeira e mais importante objeção que surge contra a tentativa de fundar a ciência do combate é a variedade e aparente indeterminação dos acontecimentos do combate. Quando um sistema de corpos físicos são atuados por forças físicas, seu movimento seguinte pode ser determinado pela lei de D'Alembert. Se a posição espacial e os movimentos das partículas do sistema são conhecidos em qualquer momento e as forças que agem nele num dado intervalo-tempo, o estado do sistema durante todo o tempo pode ser calculado corretamente. Porém é diferente num combate.
É suficiente levar em conta o jogo do xadrez que da mesma situação do Stratoi o combate pode tomar rumos diferentes. Pode-se pensar que levar em conta essas indeterminações um combate precisa, admiravelmente, estar sujeito às variações da lei e da razão. Entretanto, tal objeção pode ser baseado num sofisma. Quando enxadristas de habilidade inferior são colocados para enfrentarem-se, é claro que as suas escolhas de variantes é algo restrita levando em conta o propósito que eles têm em vista. O cheque-mate. Quando um jogador inferior calcula 10 jogadas para continuar a partida, um grande mestre pode apenas calcular 2 ou 3. Ele rejeita as outras por não terem oferecido muita vantagem. O progresso posterior do grande mestre em habilidade e previsão restringe sua escolha de variantes. Isto é muito parecido em outros combates. Se um pianista novato executa uma obra ante o público musical, este poderá imaginar que ele seja capaz de fazer sua tarefa numa ampla gama de variações de estilos. Mas para Rosenthal ou Paderewski apenas uma forma de executar a obra existirá. Quanto maior o grau de maestria do artista, menor será o seu grau de liberdade. Nós podemos, sem romper qualquer lei lógica, conceber o processo de crescimento da perfeição continuando indefinidamente. Entretanto, ainda não é absurdo presumir a possibilidade da existência de um estrategista perfeito. Tal será aquele que existe apenas na imaginação, nunca presentemente em carne e osso. Mas temos, no entanto, esta liberdade, seu desejo de atingir uma meta determinada com as forças sob seu comando, contra obstáculos, provoca nele usar habilidades infinitas. Previsão e sabedoria estratégica, e a luta o impele dentro da linha de ação que todo outro perfeito estrategista seguirá. Enquanto isso, seu rumo de ação poderá ser e é determinado. Seres ideais deste tipo perfeito serão chamados combatentes. Uma ação estratégica do combate será chamada de bem combatido. Qualquer outra ação estratégica de sem combate, se o rumo de um combatente é bem combatido, é singularmente determinado. Porém, nesta linha de raciocínio admitimos silenciosamente a premissa que serve de ilustração e exemplo. Evidentemente, propósitos podem ser atingidos por muitos diferentes caminhos. Como nos negócios de uma mercadoria podem render uma pequena ou grande margem de lucro, ou imediatamente ou depois da entrega. Porém, chamaremos de melhor homem de negócios aquele que concluir suas vendas com mais lucro. Depois de uma série de tais vendas, sua margem de lucro será medida em dinheiro. Em cada combatente existente na natureza, um paralelo parecido pode ser esboçado. Na batalha, por exemplo, o general desempenhará especificamente a tarefa de comando de certa maneira, que finalmente, quando o equilíbrio é atingido, ele perde os menores valores militares possíveis, stratoi e objetos. Alguma coisa existe, consequentemente, em cada combate que é ao mesmo tempo como dinheiro em negócios. Combatentes são, ainda de acordo com o espírito da definição, infinitamente econômicos com a energia a seu dispor. Uma ação que desperdice energia não é combatente. Combatentes existem na natureza. Provavelmente os átomos podem ser considerados como combatentes. Enquanto eles obedecem o princípio de menor esforço, também outros princípios que implicam que a quantidade de energia do combate, como se este fosse o movimento do átomo o mínimo possível. Sem dúvida, o instinto das plantas, animais e homens é combatente. As ações involuntárias das coisas vivas contra pequenas incitações que as atacam são em grau alto, poderíamos dizer infinitamente, econômicas ao prestar atenção à vitalidade de suas espécies. Muitos experimentos estão de acordo com a proposição, mas expliquemos o significado através de casos bem conhecidos. A raça não faz esforço, a menos que seja forçada. Quando a resistência do órgão, cuja função foi combater, ganha alimento, e torna-se finalmente apequenado, é usado com outra finalidade, nenhum indivíduo, nem mesmo uma única célula é permitido cair na luta pela vida, exceto se o esforço compensa para a espécie, antes que indivíduos morram de doenças infecciosas, do que a ameaça à espécie. Eles lutam com fervor e enfraquecem seu atacante, que às vezes perde a violência. Os animais fogem diante uma força superior, exceto quando ele queira atacá-la furiosamente. Aos inimigos de sua espécie, aceitam morrer. Eles sabem que nada obterão para si em seu ato de vingança.
E uma mãe chama a uma luta de morte por seu filho está lutando pela raça. O rumo do desenvolvimento de um embrião de uma raça muda muito suavemente com o progresso de uma época em cada geração. Este processo é muito parecido com o anterior. E através de milhares de gerações, uma porção desta última geração que muda o processo é muito pequena. Um pouco da experiência e adaptações da última geração é somada à vida do embrião. Isto deve ser assim, sempre que o embrião deva passar pelo mesmo processo de desenvolvimento de sua espécie, antes de tornar-se membro dela. Esta lei filogenética de Haeckel pode ser agradavelmente ampliada. Para isto é provável que cada ato individual de ver, cheirar, saborear, ouvir, sentir e pensar em curto prazo de sua geração passa por todas as etapas de desenvolvimento através das quais os sentidos tornam-se como são. Eu fiz muitas observações no processo pelo qual o enxadrista escolhe sua jogada. Mesmo enxadristas excelentes agem como o mais simples dos cegos se são obrigados a jogar rapidamente de modo que não possam terminar o processo de raciocínio estratégico que passa pelo seu cérebro. Seu primeiro impulso é para uma jogada arbitrária geralmente sem sentido. O segundo impulso mostra já um pequeno propósito no pensamento e assim através do inteiro grau de seu desenvolvimento enxadrístico. Mas não é necessário o ápice de uma experiência para demonstrar a afirmação acima. O consumo de energia vital usado para transformar o nosso instinto vital é, agora e sempre mínimo e do princípio filogenético de todas as funções vitais eram como da própria vida. Seguem-se como uma necessidade lógica. A capacidade de um stratói servir ao propósito de um combatente depende de duas coisas diferentes. 1. Da intensidade de seus objetos das várias posições que os stratóis possam ocupar. 2. Da mobilidade dos stratóis, ou da habilidade dos stratos adaptar-se à variação das circunstâncias, ou à facilidade de passagem de uma tarefa a outra. Um homem munido de arma e balas que está detrás de uma duna e que deseja atirar em coisas móveis ou imóveis ou pessoas representa um objeto de mesmo tipo de uma metralhadora que domina o mesmo espaço. Porém a intensidade desta última é muito maior. A descarga de fogo não é influenciada pela perda de seus cavalos. Contudo, a capacidade de adaptar-se às circunstâncias diminui ainda. Num homem exposto ao fogo do inimigo e que se joga ao chão pode ser menos facilmente atingido do que estivesse em pé. Ele ainda é atingido por mais fogo que aquele, o objeto do homem. Outras coisas permanecendo iguais, é inversamente proporcional à superfície que mostra. Um homem que à luz do dia fica ereto no campo, pode andar e movimentar-se mais rapidamente e pode usar a visão para tirar mais vantagem do que um homem deitado no chão. Também a adaptabilidade deste último é maior do aquele. A adaptabilidade ou que é geralmente descrita como improviso. De acordo com os níveis de tarefas que podem ser desempenhadas com êxito, os glóbulos brancos lutam contra as bactérias ou outros tipos de agentes que entram na corrente sanguínea. Eles atacam os invasores, lutam contra eles, e finalmente se vitoriosos os devoram. O número e a energia dos glóbulos brancos no sangue representam uma quantidade. Mas a capacidade do sangue, depois da invasão de gerar um particular cimento melhor preparado para defender o corpo contra o invasor, é prova da imensa adaptabilidade do sangue. Estes vários exemplos demonstram o que as expressões intensidade do objeto e mobilidade ou elasticidade ou inflexibilidade ou adaptabilidade do stratói querem designar. Chamaremos de adaptabilidade de um grupo de stratói sua armostia. Se um grupo de stratói ameaça outro, este não tem escolha a não ser, ou deter ou conceder vantagem ao inimigo. Se, por exemplo, numa luta de espadas, um homem desfere um golpe, seu adversário não pode permanecer parado sem machucar-se. Ele pode pular para trás, mexer sua cabeça ou corpo de modo a parar o golpe com a lâmina de sua espada. Porém, de qualquer maneira é forçado a fazer algo que chamamos a parar ou sofrer no mínimo uma derrota parcial. Da mesma forma, se um assume uma posição de prontidão da qual pode desferir vários golpes de acordo com sua vontade, seu adversário pode assumir uma posição que possa evitar que as ameaças sejam consumadas. Uma profilaxia de uma ameaça e definida como pressão enquanto a ameaça exista. Uma parte da energia adversária deve ser consumida para esconder sua execução. O livre-arbítrio do inimigo diminui pela pressão exercida sobre ele.
Descobrir a estratégia de um combatente é frequentemente uma tarefa de extraordinária dificuldade. Porém, em poucos casos típicos poderemos descobrir boas manobras combatentes. E depois veremos que poderemos demonstrar classes inteiras de manobras possíveis como sem combate. Uma pequena força que está sendo abordada por uma força muito maior deve movimentar-se na direção da pressão mínima. Qualquer outra manobra será sem combate devido à contrapressão de pequena força é geralmente desprezível e deve ainda ser sua estratégia para vender sua vida pelo maior preço. Ela executa seu plano de rumar na direção de menor pressão, desde que as futuras ameaças de seus poderosos adversários sejam mínimas. Se a menor força está numa posição de mínima pressão, deve permanecer onde está. Tal posição é uma cilada ou uma fortaleza. E a menor força deve preparar-se para a derrota a menos que reforços cheguem a tempo. Pode acontecer que a menor força exerça uma pressão muito grande sobre seu poderoso adversário, sendo capaz de atacar rapidamente um órgão vital. Neste caso, a menor força mover-se-á na direção de menor diferença de pressão. Para ser capaz de seguir fielmente este princípio, é necessário ter em mãos a medida da pressão. Geralmente difícil indicar aproximadamente as várias ameaças e ainda também procurando o esforço que cada uma das partes deve fazer para encontrar-se em cada ponto do campo de combate. A pressão sobre um ponto pode ser quantitativamente medida descobrindo o esforço que cada uma das partes deve fazer de modo a atacar de um modo muito combatente. Quanto maior o esforço necessário, menor a pressão sobre o ponto. Se A é uma força de menor intensidade, contudo maior armostia, e B conserva uma grande intensidade porém menor armostia, a estratégia de B é aumentar sua pressão igualmente sobre uma região coerente do campo tanto quanto sua pressão é por toda parte no mínimo igual àquela de A. A grandeza de sua armostia capacita a concentrar sua força rapidamente sobre qualquer ponto dado. Ainda B nunca deve permitir pressão sobre qualquer ponto da região que deseje dominar ser menor do que a pressão de A. A de maneira inversa deve em outro caso ser provável. Se B considera que deve assaltar o móvel A diretamente, pode fazer um esforço desnecessário, pois A deverá ser mudado de posição no momento decisivo, bem como privado da agudeza de seu ataque. Deve ainda ser objetivo de B diminuir a armostia de A submetendo-o à pressão da qual não possa escapar. Uma pressão na região coerente, tal como uma arena, deve ser preferível a qualquer outra, tanto quanto não deve deixar brechas para a fuga submetendo a região à pressão. A pode finalmente ser forçado a lutar e ser destruído. Tudo isto é certo enquanto a forma do campo combatente possa estar presente. Um caso particular acima muito importante é que a força de A distratoi que tenha grande armostia muito grande para propósitos defensivos mas nenhum para agressão. Tal força está melhor estabelecida numa parte do campo onde mudanças de situação do combate não são desejadas, onde o ataque é aparado. Quando o momento do ataque está próximo, pressão suficiente deve ser posta no campo onde A está situado para B pegá-lo desprevenido ao atacar. A melhor orientação de B é concentrar suas ameaças sobre um ponto de A tanto quanto force uma manobra defensiva que diminuirá a armostia de A. Depois da armostia de A ser suficientemente abaixada por este processo, um ataque de B pode ocorrer e não perderá o ponto. Se B não tem mais importantes tarefas, ou se é impossível diminuir a armostia de A pela força, B está obrigado a assaltar o inimigo por uma direção diferente. Por exemplo, no campo de batalha temos dunas, trincheiras, arame farpado defendido por uma pequena força contudo cuja aproximação é exposta a forte fogo de artilharia. No xadrez, uma cadeia de peões bem apoiada tem as propriedades móveis e defensivas acima descritas para A. No direito, o contraditório no exame de uma testemunha relutante é um exemplo. O caso onde A tem uma grande armostia de ataque é ilustrada na guerra pela cavalaria, barco torpedeiro e submarinos. Na luta das raças, um mosquito é um bom exemplo de tal força. No xadrez, especialmente os cavalos e bispos desempenham o papel de uma agressividade de A. Se A tem uma armostia suavemente maior do que B e por outro lado aproximadamente a mesma intensidade de efeito, então é melhor para A evitar empenhar suas forças até que tenha alcançado superior armostia. Se A avança para encontrar B, as circunstâncias para as quais A pode adaptar-se mais rapidamente do que B poderão não acontecer.
Porém, se A mantém-se a uma distância de B, a pressão de B sobre A é muito pequena e A pode rapidamente e com facilidade presumir que a formação de suas forças que lhe concederão uma vantagem sobre B. Então B será obrigado a fazer esforços para atacar ou escapar de A. Em ambos casos uma desvantagem. Como um exemplo podemos pensar nos combates entre cavalaria e infantaria como aconteciam no passado. Contudo, sempre apresentaremos cada exemplo de combate apresentaremos para nosso caso. Consideremos 3 grupos de Stratoi, A, B e C. A e B pertencem ao mesmo partido. C é seu adversário. A é igual ou superior em força a C. Seja B sem quase nenhuma arma hostia, um gigante acorrentado. Por exemplo, será então a melhor estratégia de C atacar B em seus pontos mais vulneráveis ou no mínimo ameaçar fazê-lo, e exercerá então uma forte pressão sobre A. Este caso é muito importante, como sua influência faz-se sentir em cada situação do combate. Para cada força existe sempre grupos de relativamente grande e outros de relativamente pequena arma hostia, tal como A e B. A demonstração da premissa é clara, quando nós consideramos que os Stratoi de pequena arma hostia têm em proporção à sua capacidade de servir a sua causa somente com pouco poder de resistência e que eles ainda convida ao ataque de seu adversário. De acordo com a definição de um combate não deve ser desprezada nenhuma oportunidade de obter vantagem de combate. Da mesma forma A não deve deixar no momento em que C ataca B passar incólume. Então A concentrará rapidamente suas forças sobre C, mais particularmente sobre as forças de C com maior mobilidade. Uma batalha entre as partes com mais mobilidade de A contra as partes com maior movimento de C seguir-se A, e C será defensor, contudo agressor de B. As partes de A e C que não conseguem muito velozmente atingir o teatro das ações entrarão na luta, mas como observadores os combatentes poderão deixá-los de fora de seus cálculos. Os exemplos acima mencionados ocorrem escassamente por si isoladamente, porém conjuntamente eles ocorrem em todo combate e em cada situação de combate. A manobra de combate será, de acordo com o afirmado acima, composta por muitos princípios estratégicos elementares. Matematicamente falando, estas manobras serão o resultado de manobras simples diferentes que serão escolhidas, onde os casos das posições serão tão simples quanto as descritas acima. Nós somos capazes também de esboçar o rumo que o combate entre dois combatentes seguirá. De uma forma geral, o grupo de Stratoi que em proporção à sua capacidade tem menor arma hostia será o ponto objetivo de ataque do adversário. Numa batalha naval, por exemplo, o homem de guerra, sobre o qual o fogo do canhão começou a contar por desorganizar seu equipamento ou impedindo por outro meio sua capacidade de movimentos rápidos, atrairá o fogo do adversário. Os pontos sujeitos a menor pressão hostil efeitos comparativamente fortes são possíveis. São particularmente seguidas por pontos de repouso do Stratoi. Outros lugares geralmente serão pontos de transição de Stratoi. Enquanto maior a arma hostia de um Stratoi, maior será a pressão capaz de suportar ou, digamos, absorver. No caso de um ataque por força superior, a linha de retirada será aquela de menor pressão. Stratoi com maior arma hostia defensiva será usado para formar uma muralha sólida que só será penetrada com dificuldade, tal como uma arena, uma linha, um escudo ou couraça. Sua função será diminuir o efeito da movimentação das forças adversárias e formar em sua retaguarda um espaço de pequena pressão que está habilitada a servir como posição de forte Stratoi de pequena arma hostia. Stratoi de arma hostia muito agressiva tentará fazer um rombo na muralha inimiga. Vemos isto exemplificado na batalha naval. O encouraçado é a muralha. As balas de canhão são os Stratoi de arma hostia de muita agressividade. A posição do canhão sobre cada nave e das naves em sua formação é escolhida observando as regras acima. No corpo de um animal os órgãos mais valiosos estão situados nos pontos de menor pressão. Contudo poderíamos multiplicar os exemplos aos milhares. Se os exércitos adversários de Stratoi estão a uma distância muito grande um do outro, o combatente, se for capaz de aumentar a quantidade de seus Stratoi e objetos, está inteiramente empenhado em aperfeiçoar sua organização e atrapalhar a do inimigo. O propósito da organização é aumentar a arma hostia.
por exemplo olhando para e aquilo que o Stratoi não obstrua outro mas tem campo livre para seus efeitos. Este objetivo também é a formação da linha defensiva de uma muralha que servirá como linha avançada mais coesa contra assaltos de Stratoi de maior movimento do inimigo. Quando as forças adversárias aproximam-se uma da outra, a tarefa de organização é obscurecida em importância por outras. Porém, mesmo assim, isto não quer dizer desprezível. Pelo contrário, em meio ao choque de armas, o processo de organização é rapidamente precedido pelo fornecimento de linhas de forças de reserva onde são mais necessárias. E um processo de organização, reorganização e desorganização ocorre durante o inteiro curso de um bom combate. É impossível, sem a ajuda de princípios que debatemos antes, dar uma descrição detalhada e apropriada do processo de combate. Porém, mesmo o esboço fornecido aqui é capaz de ensinar muitas lições. Para isso, leva-se em conta sua aplicação universal e a facilidade com que é aplicada, para qual estas máximas são valiosas para o homem médio, enquanto um homem ocupa-se de negócios, ou estudo, ou arte, ou vida social, ou jogar ou em competir numa disputa de consequências danosas. Será assunto fácil para ele o campo de luta e o Stratoi. Conseguir no mínimo uma ideia aproximada de seus efeitos e objetos, sua arma hostia e sua pressão, e então seguindo os princípios fornecidos abaixo, sua ação, levá-o a estudar a situação um pouco, terá uma aproximação mínima de bem combatida ação de alguma extensão. Comumente, os homens agem estupidamente em combate que eles examinaram pouco, eles cometem os erros mais básicos, em oposição direta às regras do senso comum dadas acima. Descobrir exemplos para ilustrar o que tem sido dito. Ainda precisamos olhar ao acaso a vida atual. Em esgrima, é claro que a lâmina da arma serve de muralha. Na posição inicial, que os esgrimistas normalmente assumem, pretende-se a posição de maior arma-hostia. Aquele olho, punho e pés são valiosos Stratoi enquanto o tronco e a cabeça exigem proteção. A estratégia dos esgrimistas combatentes é difícil de determinar, pois depende a cada momento da movimentação e do estado de cansaço do olho, punho e pés, no movimento que a arma e o punho estão executando, da fadiga exigida para variar estes movimentos e a situação dos pontos expostos. Para estudar tudo apropriadamente deve-se estudar as leis da ação fisiológicas válidas para a visão, o punho e os pés. Depois de alcançar estes conhecimentos, a teoria da esgrima reduz-se a simples trabalho intelectual, que pode ser simbolicamente expresso por um tipo de jogo de xadrez, no qual as ações das peças simulam a visão, punho e pés, etc. Em seu campo, alcançar perícia na esgrima exige treinar o cérebro, a visão, o punho e os pés para a execução rápida e apropriada de inúmeras ações, ou caso contrário será capaz de dizer o que é a esgrima contudo incapaz de executar sua estratégia. Isto é muito parecido no pugilismo. Aqui a meta posicionar o ataque. Os ossos do braço formam a muralha. A debilidade são alguns pontos como o queixo, o nariz e os olhos. Olhos e pés são também valiosos Stratoi, bem como os músculos do braço, alguns outros músculos, o peso do corpo e finalmente o movimento da cabeça são importantes. Contudo, o combate de pugilato toma uma pequena parte. Ou consideremos o combate de um empresário. O lucro de sua atividade ou os salários da empresa representam seu Stratoi de agressão. O aconselhamento em cada perfil é um exército de muitos Stratoi móveis adentrando regiões de grande pressão. Seu capital e seu crédito são sua arma hostia que o capacita a atacar uma variedade de ações. Sua muralha contra a invasão é principalmente seu contador. O sistema que ele segue capacita-o a descobrir inimigos móveis do empresário, erro e miséria. O Stratoi adversário mais agressivo e mais forte são mercadorias melhores e mais baratas. Outros inimigos são ações para resolver, tais como receber ordens, receber pagamento de seus devedores e transportar mercadorias. O empresário combatente resolve essas ações segundo o princípio da economia que a seguir debateremos. O campo de combate é o público consumidor e produtor, suas leis e o poder aquisitivo do dinheiro.